nós deixamos alguns no stand. Davidson, ainda tem o CD? Tem, né? Então você no final você pode procurar o Davidson no stand da igreja. Apenas R$10, é uma bênção esse CD. Eu coloquei no meu carro a semana inteira, eu estava ouvindo esse CD, foi uma bênção na minha vida. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida também. Queridos, hoje de manhã Deus conduziu o culto, Manhã com Deus. Nós ministramos uma palavra no livro de Sofonias. E essa palavra, queridos, foi assim uma revelação de Deus na minha vida, num dos meus devocionais durante a semana. Então, eu estava ali orando, estava ali lendo a palavra, meditando na palavra, e Deus foi me conduzindo naquela leitura, e algo assim ardeu no meu coração. Eu falei, eu preciso compartilhar com a igreja, eu preciso compartilhar com o povo de Deus, eu preciso compartilhar com você. Amém? Você está receptivo nessa noite? Então prepare o seu coração, querido, porque tem um irmão nessa igreja, ele, uma bênção, um casal abençoado, uma família, e ele sempre, pastor, se for possível, se eu puder me passar o esboço, ou os esboços das pregações do senhor, eu ia ficar muito feliz se eu pudesse me dar o esboço da pregação do senhor, para eu ruminar a palavra, para eu poder aprender mais. E eu fiquei muito feliz com isso, e sempre que eu posso eu estou entregando o esboço da mensagem para esse irmão. Mas eu falei para ele que essa mensagem, só se comprar, né, o DVD de áudio, que espero que tenha gravado de manhã, e vai ser essa mesma mensagem agora à noite, mas eu não sei por onde o Espírito Santo vai guiar, porque essa mensagem ela não tem esboço. Amém? É algo assim que eu vou compartilhar com vocês, uma experiência nesse devocional que eu tive com Deus essa semana. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Sofonias. Amém? Vai ser fácil, amém? Você está vindo na escola bíblica dominical todos os domingos, então é tranquilo, você vai abrir lá em Sofonias. Mas se você não está vindo na escola bíblica dominical todos os domingos às 8h30, você começa lá do último livro do Velho Testamento, que é Malaquias. Antes de Malaquias vem Zacarias, antes de Zacarias, Ageu, antes de Ageu, Sofonias. Passa devagar, porque são ali, com exceção de Malaquias e Zacarias, os outros ali são profetas menores pelo conteúdo do livro, então são poucas páginas. Amém? O livro do profeta Sofonias tem 3 capítulos. Todos acharam? Quem achou, dá um glória a Deus bem alto. Então aí mesmo sentado no seu lugar, eu queria compartilhar com você os 6 primeiros versículos, que você estivesse bem atento. Pode ficar aí assentado mesmo. Nós vamos ler essa mensagem do Senhor para nós nessa noite. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor juram por ele e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, que o Senhor colocou no coração do teu servo, para ser compartilhada nesta noite. Eu creio, Pai, que não é o homem, não é a eloquência do homem, não é, ó Deus, qualquer habilidade do homem, e nenhuma palavra de persuasão do homem, mas é o Espírito e o poder do Senhor. Por isso que desse altar, Pai, venha sair
venha ser liberada a tua palavra, e ela seja como, ó Deus, algo assim tão poderoso, alcançar cada coração nesta noite, a nos trazer a revelação do teu Espírito, a transformar as nossas vidas, a trazer convencimento naquilo que nós precisamos ajustar, segundo essa palavra. Deus, que essa revelação do profeta, que há 600 anos antes da vinda de Cristo, encarnado aqui nesta terra, já trazia um anúncio do dia do Senhor, do dia do juízo. Nós queremos aprender, Pai, porque hoje nós estamos mais próximos ainda disso, e que nós possamos reter essa palavra com o coração receptivo, com o coração preparado, que o nosso coração seja como aquela terra boa, uma terra onde a semente ela vinga, ela dá fruto, ela produz, Senhor, as 30, a 60 e a 100 por um daquilo que é semeado. Pai, desde já também eu te peço que os teus anjos, que desde o início desse culto, dessa reunião, estão nas regiões celestes, Pai, travando, ó Deus, uma luta, uma milícia contra, ó Deus, as hostes espirituais da maldade, que eles continuem aos seus postos, Pai, travando, ó Deus, e vencendo todo o mal, e que nenhum mal, nenhuma distração, nenhum espírito contrário, Deus, tenha qualquer poder, ó Deus, ou legalidade sobre o teu povo que aqui está. Que nós estejamos, ó Deus, totalmente voltados à tua palavra, que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, que os nossos corações estejam voltados ao Senhor, que nossos ouvidos estejam voltados à sua voz, que a nossa alma, o nosso espírito, ó Deus, esteja voltado ao Senhor, e que, Deus, estejamos totalmente cativos à obediência de Cristo. Assim pedimos, assim te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Diga aleluia. Queridos, nós acabamos de ler aqui os primeiros versículos desse livro de Sofonias, e essa mensagem que nós vamos compartilhar hoje, a mensagem que estava na boca daquele profeta, era uma mensagem de julgamento, era uma mensagem de juízo, era uma mensagem dura de confronto. Então hoje você veio aqui, tenho absoluta certeza, para ouvir essa mensagem. Então essa mensagem não é para o seu cônjuge que não veio, não é para o seu filho que não veio, não é para o seu pai, não. Essa mensagem é para você, amém? E essa pregação de Sofonias, ela consistiu em pregar o dia do Senhor. Diga, o dia do Senhor. Diga, o dia do Senhor. E Sofonias, quando nós olhamos para a vida desse homem, nós ficamos até assim abismados, porque ele era de família real. O seu tataravô era o rei, o piedoso rei Ezequias, rei de Judá. Ele era trineto de Ezequias, ou seja, ele era da família real. Ele poderia muito bem, nesse contexto, estar lá no palácio real, usufruindo das prerrogativas, das regalias de um membro da família real. No entanto, numa época difícil, ele se prontificou, ele se disponibilizou a ser boca de Deus, boca profética. Ele foi contemporâneo de Jeremias e Miqueias. Jeremias, nessa mesma época, ele anunciou que Judá seria julgado por Deus através de um povo do império que viria e dominaria aquele reino. E por conta da pregação de Jeremias, isso custou a ele ficar lá numa cisterna. Jogaram Jeremias numa cisterna suja. Então não era muito popular ser um profeta naquela época. Não era uma coisa muito boa. Agora você imagina um homem que estava na família real,
ele tinha tudo do bom e do melhor, ele se dispôs, ele se separou. O nome dele é Sofonias. E sabe o que significa Sofonias? Deus ou Jeová escondeu. Amém? Jeová escondeu. Jeová protegeu. Sofonias, então ele levantado como um autêntico profeta do Senhor, ele enfrenta, queridos, ele confronta uma nação que estava ali corrompida, moral e espiritualmente, uma nação que foi chamada para ser uma nação de Deus, uma nação separada, um povo de Deus. Rafael citou aqui 1 Pedro 2, 9 ou 19, 9. Hoje, eu e você somos essa nação separada, você é povo de exclusividade do Senhor. Só alguns ouviram. Hoje você é esse povo separado, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Israel, Judá, era esse povo separado, consagrado. No entanto, aqueles homens estavam depravadamente se entregando ao pecado. Estavam totalmente entregues à corrupção, à imoralidade. Estavam desenfreadamente deixando-se levar pela cultura pagã daqueles povos, daquelas nações que estavam em volta de Judá e de Israel. E quando nós olhamos então o profeta se levantando, enfrentando essa nação corrupta, ímpia, nós vemos que há uma identificação também dele com aquele povo. Ele não simplesmente profetizou assim como se ele fosse muito espiritual, mas ele se identificou com aquele povo, e ele também, como Jeremias, ele se condoía com aquela situação, ele chorava por aquela situação, e ele clamava para que o povo voltasse ao Senhor. Hoje, queridos, nós temos que entender que a pregação que está latente, a pregação que nós devemos absorver, entender, é voltar para Deus, é voltar para a sua palavra, é voltar para as primeiras obras, é voltar para o momento em que Deus restaurou a nossa vida, e olharmos todos os dias se há algum caminho mau, e se nós não estamos ainda tão espirituais assim, que podemos identificar isso, então peça ao Senhor, fala: Pai, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Essa foi a pregação de Sofonias. Ele procurou inspirar o temor no povo de Judá. Só que a pregação dele era essa: virá juízo, vocês serão dominados, vai vir um período de exílio. A pregação dura. Só que Deus, Ele corrige a quem ama. E eu quero te falar nessa noite que Ele te ama. Logo, e nós temos que ter sempre boca profética, temos que ter sofonias na nossa vida para levantar e nos fazer voltar ao temor. Hoje nós estamos perdendo o temor das pessoas, lá fora, as pessoas perderam o temor. As pessoas desconsideram a vida de Deus. Cantamos aqui várias canções que falam disso. As pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas, elas se deixam levar pela sensualidade, as pessoas, elas se deixam levar pelo apego material, mas as pessoas lá fora, queridos, ainda não nasceram de novo. As pessoas lá fora ainda não tiveram encontro com Jesus. As pessoas lá fora, elas ainda não foram separadas por Deus. Dura coisa é quando o povo de Deus, dura coisa é quando eu e você, que somos chamados essa nação santa, um povo exclusivo de Deus, e essa mensagem de Sofonias era para o povo de Deus, depois também alcançou os gentios, as outras nações, até mesmo para arrependimento. Mas hoje, querido, você está aqui, e nós precisamos realinhar com o Senhor.
Ah, pastor, eu estou muito bem. Aquele que pensa estar de pé, cuide, para que não caia. Quem tem que cuidar? Deus? Não, você tem que cuidar, eu tenho que cuidar. Sabe, perder o temor, perder a consciência do dia do juízo, nos faz viver de forma irresponsável. Quando nós desconsideramos que Jesus vai voltar, quando nós desconsideramos que Jesus está voltando, quando nós desconsideramos essa mensagem que Sofonias liberou, dizendo: olha, o dia se aproxima, se apressa esse tempo, o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor. Quando nós esquecemos disso, nós vivemos assim, muito soltos, vivemos assim achando que tudo pode, vivemos assim sem vigiar, sem observarmos muitas vezes aquilo que fere o coração de Deus, não apenas um rito religioso. Aquele povo estava preso, muitas vezes, à religiosidade. Sofonias exortou ali todas as classes de pessoas, o rei, exortou o sacerdote, exortou os príncipes, os líderes, ou seja, as pessoas que estavam ali diante do Senhor, mas estavam religiosamente cultuando um Deus, o qual eles não tinham intimidade. Será que hoje nós temos intimidade com Deus? Ou será que hoje nós temos intimidade com uma igreja, com uma denominação? Será que hoje nós temos tocado o coração de Deus com lágrimas, com quebrantamento, com contrição? Será que hoje nós estamos chegando diante dEle e falando: Deus, eu não quero chegar de forma assim, hipócrita diante do Senhor, mas sonda, e existem coisas na nossa vida que nós precisamos mudar, a começar desse altar, a começar da minha vida, querido. Por isso que alguém já me disse: pastor, o senhor chora demais. Vou continuar chorando sim, porque quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o sacrifício de Jesus, eu falo: meu Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Isso deveria contagiar você também, querido. Por isso nós devemos pregar também o dia do Senhor. Às vezes há muitas pregações do dia do homem, o dia que você se realiza, o dia que você consegue, o dia que você faz e acontece. E um pregador disse que se a pregação consistisse nessas coisas, a pregação de Jesus consistisse nessas coisas, nos dias do homem, né? Ou seja, ele está alheio à vida de Deus, ele talvez não seria crucificado, ele não seria crucificado. Sofonias, esse homem que saiu da casa real, ele saiu das suas prerrogativas, das suas regalias, e ele foi chamado para anunciar aquilo que Deus já tinha anunciado lá com Noé: eu vou exterminar, eu vou acabar com tudo, só que sempre haverá um remanescente fiel. Aleluia. Sabe, quando eu olho para você aqui nesta noite, nessa igreja, eu olho esse remanescente fiel. Sabe, porque você poderia estar em qualquer lugar, você poderia estar em tantos lugares, você poderia ter escolhido tantas outras coisas, mas você escolheu estar na casa do Senhor, você escolheu o Senhor, você escolheu Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Sabe, nós somos chamados a sermos esse remanescente fiel. Esse remanescente fiel. Muitas vezes as pessoas falam: mas é tão difícil. Há tantas pessoas se perdendo, há tantas pessoas que estão alheias à vida de Deus. Às vezes eu vou pregar e eu sou escarnecido. Às vezes eu levo minha Bíblia e as pessoas, sabe, falam mal de mim. Lá na minha casa eu sou a única voz. Parece que é a voz de João Batista que clama no deserto. Parece, não é, querido. Nós somos essa geração de João Batista, não anunciando a primeira vinda, porque Jesus já veio, mas anunciando a segunda vinda de Cristo. E eu quero te dar boas novas nessa noite. Sabe, esse caminho
A porta é estreita mesmo. Esse caminho, ele não é espaçoso, ele é estreito, ele é apertado, a porta é apertada. E a Bíblia diz que não são muitos que... Só que eu quero te falar uma coisa também. Assim como Maria que escolheu a melhor parte, você está escolhendo a melhor parte, essa não será tirada de você. Se você permanecer fiel ao Senhor, Ele não vai mudar, Ele vai permanecer fiel. E eu quero te falar que você e Deus é maioria absoluta. Aleluia! Você e Deus é maioria absoluta. A mensagem de Sofonias, ela não foi em vão. A nossa mensagem aqui nessa igreja, nesse púlpito, ela não é em vão. Nós vamos continuar anunciando esse nome até que Jesus volte. Pastores, se proibirem a pregar o evangelho, pode reservar o cárcere para mim. Quem vai comigo lá para o cárcere? Porque nós vamos continuar pregando esse Cristo que é a única solução para este mundo. Sofonias poderia muito bem ter escolhido outra coisa. Ele escolheu ser boca de Deus. Ele escolheu. Mas a mesma anúncio que foi feito lá para Noé, no verso 2, no verso 3, de fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor, consumirei os homens, os animais, consumirei as aves do céu, os peixes, as ofensas com os perversos, exterminarei os homens sobre a face da terra, diz o Senhor. Só que quando ele encontra um remanescente, aí o coração de Deus... Eu ouvi o comentário do Shed, achei lindo. Deus, ele tem a mão forte do pai e um coração amoroso da mãe. Aí, sabe, essa coisa equilibrada de Deus vem e fala assim: não, tem remanescente, então eu quero resgatar, eu vou estender minha mão, mesmo que a minha mão seja dura de pai, mesmo que a mão estendida seja de juízo, de correção e disciplina, mas essa mão dura de disciplina, no fim, ela vai redundar em arrependimento, em confissão e voltar para mim, porque eu amo, com amor eterno eu tenho amado esse meu povo, com benignidade eu tenho atraído. Vem, amado meu, vem, amado. Sabe, ele te chama, e assim ele fez. Naquela geração de Noé, havia um remanescente fiel. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Hoje ele tem remanescente fiel na terra, amém? Aliás, o remanescente tem aumentado. Esse jornal eu recebi essa semana, jornal da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia. O Instituto de Geografia da UFO fez uma pesquisa e colocou na capa do jornal: o milagre da multiplicação. Cresce o número de igrejas evangélicas em Uberlândia. Em 60 nós éramos 4% da população. 2010, segundo o IBGE, nós somos mais de 25%. A cada 4 brasileiros, 1 é evangélico. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aplauda o Senhor, querido. Há um remanescente fiel nesta terra. Há um remanescente fiel. Aleluia! Aleluia! E nós temos que resgatar também aqueles que estão perdidos da casa de Israel. Jesus veio primeiro para eles, para os perdidos da casa de Israel. Alguém disse que se uma igreja hoje investir nos desviados, ela vai ser a maior igreja do Brasil. A gente ri para não chorar, porque agora desviar, aquele povo desviou. Sabe, desviar, a gente pode colocar a culpa em todos e em tudo, mas a culpa é nossa. Desviar, sabe o que é? É que Deus, ele tem uma reta, e a nossa reta está paralela, no mesmo sentido e direção de Deus. E quando existe alguma coisa que me seduz, e a tentação vem, e o pecado vem, e eu
eu inclino a minha reta, que é paralela na mesma direção e sentido na reta de Deus, se eu mudar meio grau, será que eu desviei? Desviei. Parece que no início não é nada, né? Mas vai ver o ângulo que vai fazer no final disso. Você está entendendo? Pastor, foi só isso. Querido, se arrependa, confesse, peça perdão e realinhe com a de Deus, porque Deus, Ele não vai mudar a reta dele por sua causa, Ele não vai mudar a reta dele por minha causa, e graças a Ele por isso, porque se Deus fosse que nem nós homens, hoje, querido, pode ir na minha casa, hoje não pode mais não, hoje eu amo você, hoje eu não amo mais você. Já pensou se Deus fosse como um homem, que mente, que se arrepende, que volta atrás? Não, Deus não volta atrás, Deus não se arrepende, Deus mantém. Só que nessa reta de Deus, Ele fica lançando o que a Bíblia chama de laços de amor. Eu te amo, meu filho, com amor eterno eu tenho te amado, com benignidade eu tenho te atraído, volta, 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 eu te amo, eu estou te esperando, volta logo. E Ele não muda, Ele espera que você volte. Amém? Oh, aleluia. E aqui Sofonias, ele começou a falar no verso 5, no verso 4, estenderei. Esses dias eu preguei sobre, e a mão de Deus ainda continua estendida. Quantos lembram dessa mensagem? Olha a mão de Deus estendida novamente. Estenderei a mão contra Judá e contra os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal. Aqui não o restante fiel, mas o restante infiel. Baal significa, engraçado, Baal significa Senhor. Baal significa também possuidor. Só que esse Baal era um deus dos fenícios e cananitas. Eles habitavam naquela terra que foi tomada por Israel, povo pagão. É um Deus falso, um Deus com D minúsculo. Exterminarei desse lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes, dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do Senhor, o exército do céu. Eles tinham elementos, sinais, imagens, e que adoram ao Senhor, e que juram por Ele e também por Milcom. Ou seja, era uma bagunça, era uma salada. Aqueles sacerdotes, aqueles profetas, aqueles líderes, aqueles reis, aqueles príncipes, que foram separados, nação santa, povo de Deus, exclusivo, eles estavam adorando um Deus pagão, Baal. E a adoração a esse Deus, querido, era toda sorte de perversidade. Haviam prostitutas cultuais no templo, havia sensualidade dentro do templo, nos altos, e os sacerdotes do Senhor participando disso, conivente com isso. A Bíblia fala que haviam estes sacerdotes que eram levantados pelos reis, e eles eram levantados para incensar, colocar um incenso sobre os altos, nas cidades de Judá e os arredores de Jerusalém, para esse Deus. Era povo de Deus, estava adorando Baal. Outros estavam adorando o Senhor, um dia adorando o Senhor, e no outro dia adorando a Milcom. Sabe quem é Milcom? Sabe quem é Milcom? Moloque, o deus dos amonitas. Entre outras coisas, esse Deus requeria dos seus servos, dos seus adoradores, sacrifício de crianças. A palavra moleque, para quem não sabe, e se você falava isso dirigindo ao seu filho, para com isso, porque você está amaldiçoando ele. A palavra moleque vem de Moloque, que era esse Deus de Amon, Deus dos amonitas, e que, entre outras coisas, requeria dos seus
adoradores, o sacrifício de crianças. E o sacerdote, o príncipe, o homem de Deus, um dia adorava o Senhor, outro dia jurava pelo Senhor e também por Milcom, ou seja, por Moloque. Não há como servir a dois senhores. Querido, você foi separado por Deus para servir o único Deus verdadeiro, todo-poderoso, que é Pai da eternidade, que é maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, que é o Deus da nossa salvação, que é o Senhor dos exércitos, que é o Pai da eternidade, que é o Deus que enviou Cristo, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o único Deus. Se você escolheu ser amigo desse Deus, querido, você tem que ser inimigo desses outros deuses de D minúsculo, que eles estão travestidos de muitas propostas lá fora. Eu escolho ser amigo de Deus. Quantos aqui escolhem ser amigos de Deus? Essa palavra, querido, dura, de Sofonias, para suscitar o temor no coração daquele povo. Eu vejo aqui no verso de número 6, os passos da apostasia, os passos de se perder a fé, de se perder a salvação, os passos que um homem e uma mulher de Deus se desvia da presença dele, porque ninguém, queridos, hoje está dando glória a Deus, pulando, louvando a Deus, adorando o Senhor, e amanhã desviei. Não existe isso. É um processo. Você está seguindo Jesus. Tem uma outra mensagem também no acervo dessa igreja: seguindo Jesus de perto. Recomendo. Você está seguindo Jesus de perto. Aí daqui a pouco Jesus está indo ali, curando, multiplicando os pães, você está dando glória a Deus e aleluia. E quando Jesus está se aproximando do Getsemane, opa, a coisa está ficando apertada aqui, está ficando difícil. Tá muito tarde aqui, eu estou com sono. Aí eu não oro. Jesus está orando, porque Ele vai para o Calvário. Ele vai por mim e por você para o Calvário. Aí eu estou ali como Pedro, como os apóstolos ali dormindo. Ele volta me acordando. Não, Jesus, tá bom, eu vou orar. Aí ele volta para lá para orar, e eu durmo novamente. Então, o Getsemane está difícil para mim, para eu estar muito perto de Jesus. Aí quando Jesus, ele é levado pelos soldados ali, pelos judeus, para apresentar os romanos para ser crucificado. Aí olha-se, aí em volta, cadê os discípulos? Não se vê mais discípulos. Por que eu não estava seguindo Jesus de perto? Porque agora me custa alguma coisa. Porque agora pode me custar alguma coisa. Agora é perigoso eu ostentar que eu sou de Jesus. Agora é difícil. Lá na igreja é tão bom dar glória a Deus e aleluia. Mas agora, sabe, eu me guardar para o casamento, isso é uma exigência muito grande. Não, eu não fazer, sabe, umas meias verdades no meu trabalho, ou no meu imposto de renda, é muito difícil. Sabe, na minha escola, sabe, eu deixar de ficar frequentando rede social, quando eu deveria estar orando e jejuando, para mim, vai ser algo assim, sabe, eu vou ficar como que é uma linguagem de jovem aí, que eu já deixei essa idade há muito tempo, offline, né? Está me custando. Aí eu deixo de seguir Jesus de perto. Sabe, aí eu deixo. Pedro, quando Jesus estava ali sendo açoitado, ele estava seguindo Jesus de longe. Pedro que estava perto, Pedro que era um dos íntimos, Pedro, ele estava entre os 12, não era qualquer um que estava entre os 12, e Pedro estava tão íntimo de Jesus que ele estava entre os 3, ele estava perto de Jesus, mas um dia ele começou a se afastar, ele foi se afastando, ele deixou de seguir, e quando ele viu, ele já estava o quê? Negando Jesus. Pastor, isso não acontece comigo. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Sabe, hoje nós temos a palavra de Deus. Hoje está explícito aqui que Jesus vai voltar. Talvez para aqueles homens que ainda não eram possuídos pelo Espírito Santo totalmente,
Talvez muitas coisas seriam até mais difíceis, como a pastora falou quinta-feira, mais difíceis de entender, de discernir. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a entender, nos ajuda a perceber, nos ajuda a sinalizar aquilo que é de Deus, o que não é, aquilo que Deus está contente, aquilo que não está, quando eu estou perto, quando eu não estou. Queridos, ninguém desvia da noite para o dia. Esses homens, no verso 6, os que deixaram de seguir ao Senhor, eles não deixaram da noite para o dia, eles não estavam lá colocando incenso no altar de Deus, e devoção ao Deus, o único Deus, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, levando o povo a uma reforma espiritual, uma reforma moral. Não, eles começaram a seguir o Senhor de longe, eles começaram a ceder aos encantos dos povos que estavam ao seu redor, eles começaram a ceder aos encantos, às propostas, e começaram a achar difícil demais seguir ao Senhor de perto. É assim que acontece. O processo, o primeiro é esse, os que deixam de seguir ao Senhor. O segundo, os que não buscam o Senhor. Buscar o Senhor. Ah, mas eu estou com muito sono. Muitas vezes eu não tenho sono para ficar na internet até 3 horas da manhã. Muitas vezes eu não tenho sono para ver um filme até 3 horas da manhã. Muitas vezes eu não tenho sono para fazer tantas coisas até 3 horas da manhã. Mas eu tenho sono para orar, eu tenho sono para ler a Bíblia, eu tenho sono para vir uma vigília. Eu deixo de buscar a Deus. E eu acho que eu posso, quando quiser eu faço isso. Afinal de contas Deus sabe o que está no meu coração. Deus sabe, Ele não vai mudar Ele não vai mudar a reta dele por sua causa. Ele sabe sim. Só que é você que tem que voltar para Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não fica buscando, sabe, meia boca não. Não fica buscando lá na sua casa, não. Igreja, não. Não fica achando que Deus vai ficar atendendo seus caprichos, porque Ele não tem compromisso nos nossos caprichos, Ele tem compromisso com as nossas necessidades. A Bíblia fala que o Senhor, nosso Deus, em glória, por Cristo Jesus, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Não são caprichos, não são os nossos, não, as nossas necessidades. E você tem necessidade de Deus. Você tem necessidade de Deus, eu tenho necessidade de Deus. Se não for Deus na minha vida, eu morro. Queridos, eu vou te falar uma coisa. Esses dias eu tenho novamente entrado em crise santa, viu? Mas segundo a sua mensagem lá de Abacuque 3, existe essa crise que ela é benéfica. E eu tenho voltado a ela porque de tempo em tempo sabe, Valdir, é bom isso. Eu fico pensando assim, se eu perder o referencial de Deus, qual referencial de bondade eu terei nessa terra? O que me impulsiona a fazer o bem? O que me impulsiona a ser correto? Lei do homem? Padrão social aceito? E o padrão, de onde que veio esse padrão? Se eu perder a referência de Deus para a minha vida, eu não tenho padrão nenhum. Que a referência de bondade, de fidelidade, de amor verdadeiro, eterno, perene, é a palavra de Deus, o Deus vivo e verdadeiro. É esse padrão que nós temos que ter. Quando eu perco esse referencial, acabou. Então eu tenho que buscar esse Deus. Mas eu não posso buscar de qualquer forma, porque Ele não fez qualquer coisa por nós, não. Ele deu o melhor que Ele tinha por nós. Então na nossa busca tem que ser com intensidade também. Buscar de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Sabe? Ninguém para de buscar a Deus assim. Eu estava buscando intensamente, no outro dia parei de buscar. Não existe isso. São pequenas concessões que nós fazemos no dia a dia. Às vezes a proposta daquele Deus com D minúsculo está tão atraente, parece estar tão difícil. Sabe quando fica difícil fazer a vontade de Deus? Quando eu estou apagando o Espírito Santo dentro de mim, quando eu estou entristecendo o Espírito Santo dentro de mim, quando eu não estou dando mais ouvido à voz de Deus, quando eu não sou guiado pelo Espírito, quando eu não me torno um homem espiritual, porque esse homem é guiado pelo Espírito e tudo que ele faz é espontâneo, não é peso. Agora o homem natural, aliás o homem carnal, que é aquele que já nasceu de novo, mas ele não, sabe, consegue ser guiado pelo Espírito.
aí tudo para ele é peso, ir à igreja é peso, ir participar do ministério é peso, ir para a célula é peso, ler a Bíblia é peso. Misericórdia, querido. Sabe, se nós perdemos essa paixão pelo Senhor, nós temos que voltar ao princípio de tudo, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, que a palavra de confronto e de temor, ela toque no nosso coração, ela nos confronte a lembrar que existe o dia do Senhor, e pararmos de viver de qualquer jeito, pararmos de viver irresponsavelmente. Ah, pastor, mas Deus vai levar em consideração tudo aquilo que eu fiz, querido. Sabe, nós louvamos hoje, nós temos uma escolha, e a escolha de ontem foi para ontem, a de amanhã, se tiver o amanhã, vai ser para amanhã, mas hoje nós temos uma escolha, hoje nós temos uma escolha. Olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, os primeiros versículos dizem assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Não receba em vão a graça de Deus. Sabe, é de graça, maravilha, mas teve um preço. É de graça porque não tem mérito em nós. Ele nos deu, mas teve um preço que Ele pagou. Verso 2: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Eu vou repetir: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Ou seja, é agora, querido, é agora, é agora, a sua escolha é agora. Eis que é chegado o tempo, Ele te ouviu, o tempo da oportunidade, Ele te socorreu no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, da salvação. A pregação de Sofonias, Jeová escondeu, é para que aquele povo pudesse se esconder em Deus. Às vezes na luta nossa a gente se esconde de trás de tanta coisa, né? De trás do nosso emprego, de trás dos nossos bens, de trás da nossa capacidade intelectual, de trás. Verso 18: nem a sua prata, nem o seu ouro, Sofonias, nem a sua prata, capítulo 1, verso 18, nem a sua prata, nem o seu ouro, os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total, repentina de todos os moradores da terra, nem prata, nem ouro, nem bens, nem carro, nem casa, nem trabalho, nem emprego, nem diploma, nada disso. E a terceira, o passo da apostasia: primeiro, os que não seguiam, diga, os que deixam de seguir ao Senhor. Diga, os que deixam de seguir ao Senhor. Diga assim, os que não buscam o Senhor. E o terceiro aqui, querido, os que nem perguntam por Ele. Os que nem perguntam por Ele. Isso me dá vontade de chorar, queridos. Muitas vezes eu encontro algumas ovelhas perdidas da casa de Israel, pessoas que um dia caminharam com Jesus, seguiram Jesus de perto, buscaram o Senhor com intensidade, hoje não estão mais na presença do Senhor, acham que estão, se perguntar, não, está tudo bem. Aí você sabe que não está tudo bem, porque pelo fruto você conhece.
Aí quando você vai conversando, a pessoa fala de futebol, ela fala de que ela comprou isso, que ela fez um curso, que ela viajou, que ela fez isso. Sim, e aí? Aí o pastor fica assim, agora vai falar de Deus. Aí sabe, olha, tem um investimento bacana para você fazer, que você pode fazer uma viagem com sua família. E nem perguntam por Deus. Não perguntam por Deus. Não perguntam por Deus. Sabe, queridos, esse processo, que parece às vezes distante para nós, afinal de contas nós somos pessoas assim, politicamente corretas, né? Nós não matamos, nós não roubamos, nós não damos falso testemunho de ninguém, mas isso é tão sutil na nossa vida, que nós temos que observar e sermos sempre confrontados com o dia do Senhor, sempre. Você deve entender hoje, querido, que os que deixaram de seguir o Senhor, os que não buscaram o Senhor, os que tão pouco perguntaram pelo Senhor, um dia eles estiveram servindo o Senhor, sinceramente, e deixaram de fazer. Hoje, essas pessoas que talvez falem como eles falaram aqui no verso 12, o Senhor não faz bem nem mal, indiferença, o Senhor não faz bem nem mal. Eu vejo pessoas que servem o Senhor e estão aí, então o Senhor não faz nem bem nem mal, o Senhor é o Senhor da minha vida, sou eu mesmo, eu decido. Pessoas que ficaram indiferentes. Mas eu quero te falar o verso 14, abre no verso 14 e fica de pé no seu lugar. Verso de número 14. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e dia de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Sofonias estava anunciando algo que ia acontecer. Os assírios viriam, como eles vieram sobre Israel, o reino do norte. Depois os babilônios iam conquistar, também os assírios iam destruir Judá, destruir Jerusalém, destruir o templo. Mas essa palavra é uma palavra profética, e é tão interessante que entre todas as referências da Bíblia ao dia do Senhor, em nenhuma é descrita com mais detalhes do que aqui nesse versículo nós lemos. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, desolação, dia de escuridade, negrume, dia de nuvens densas e densas trevas. É tão interessante que essa profecia não apenas alcançava aquele tempo presente, mas alcança o dia da volta de Cristo. Você está preparado para a volta de Cristo? Como que está o seu altar, querido? Como que está a sua casa, querido? Como está o seu incenso? Está perfumando o altar de Deus ou outros altares alheios? Como está a sua vida? Será que você também está ali achando que está seguindo, mas está deixando de seguir? Será que você está achando que está buscando, mas só porque você tem uma denominação, uma religião, uma filosofia de vida, e muitas vezes está deixando de buscar? Ou será que você é daqueles que nem tem perguntado por Ele? Eu não sei qual que é a sua situação hoje, mas eu te convido a fechar os seus olhos e orar, porque essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Eu já vejo pessoas quebrantadas nesse lugar, querido. Essa palavra é de Deus para mim e para você. Essa palavra é para nós rasgarmos o nosso coração. Essa palavra é para que nós possamos nos arrepender. Essa palavra é para que nós possamos nos quebrantar. Essa palavra é para que traga o temor de Deus nas nossas vidas. E somente a consciência
somente a consciência do dia do Senhor, somente a consciência do dia da vingança do Senhor, da ira de Deus, é que nos vai trazer esse temor, a tal ponto de nós buscarmos a Ele agora, nos arrependendo, dizendo: Pai, eu sei que o Senhor não mudou, eu sei que o Senhor não se arrependeu, eu sei que o Senhor ainda anda em fidelidade e retidão, e o Senhor não mudou em todos os seus caminhos, mas ainda que eu tenha feito uma escolha, e ainda que eu tenha desviado um pouco, mas esse pouco, ó Deus, tem me trazido tanta decepção, desolação, e tem me levado para tão longe de Ti. Nesta noite eu quero voltar, nessa noite eu quero seguir o Senhor de perto, Pai, eu quero Te buscar, Deus, não pela metade, eu quero falar de Ti, eu quero anunciar na minha casa, eu quero anunciar no meu trabalho, eu quero anunciar na minha faculdade, na minha escola, eu quero anunciar para todos, que só o Senhor é Deus, não há outro, não há Baal, não há Moloque, não há Mamon, não há riquezas, não há outra rocha além de Ti, o Senhor é minha rocha. Oh Deus, que essa revelação desse nome Sofonias, Deus escondeu, ela seja uma revelação para mim. Me dá esse nome espiritual nessa noite, e me esconde, Senhor, me protege, me guarda, me leva de volta para debaixo das Tuas asas, Senhor, me leva de volta, Senhor, eu preciso tanto de Ti, Pai. Abra os seus lábios, igreja, rasga o seu coração na presença dEle, nesta noite, volta para Ele, volta para Ele, volta para Ele, volta para Ele. Jeová te esconde, Jeová te protege. Oh Deus, oh Espírito Santo, eu não quero mais viver longe da Tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a Tua presença, caminhava ali no Seu jardim, Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu Te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os Teus rios, voltar, Senhor, para os Teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, e a Ti outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, e a Ti outra vez no meu coração. Não quero mais viver longe da Tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a Tua presença, caminhava ali no Seu jardim,
te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me abre outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e abre outra vez no meu coração. Arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde, Senhor, outra vez no meu coração. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. O dia do Senhor é um conceito bíblico importante que devemos levar a sério, pois ele nos diz para onde estão indo as coisas e como terminarão. No dia do Senhor, Deus enviará tribulações sobre a terra, julgará as nações, salvará o povo, salvará seu povo Israel, e então estabelecerá seu reino de retidão. Deus adverte o mundo de que o julgamento está a caminho, e é imprudente não estar preparado. E aqui mesmo, no livro do profeta Sofonias, Jeová escondeu, no capítulo 2, no verso 3, a grande pergunta é, a pergunta que não quer calar, a pergunta que não vai calar enquanto você não der resposta, enquanto eu não der resposta. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Só podemos esconder se estivermos escondidos na rocha, escondidos em Deus, escondidos em Cristo. E só podemos fazer isso diante de uma decisão hoje, agora. Esse é o dia da salvação. Esse é o dia da salvação, você pode escolher agora. Aleluia. Você vai repetir essa oração comigo nesta noite, dizendo: Senhor, muda o meu nome nesta noite, meu nome espiritual, que seja Deus, Jeová, me escondeu. Eu quero ser escondido, protegido, nesta rocha, que é Jesus. Por isso, Pai, nesta noite,
eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo de Nazaré é o meu Senhor, é o meu Salvador, e eu creio no meu coração que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. Salva-me, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, o meu novo nome. Pai, eu que um dia, que andei em teus caminhos, eu te segui, agora eu não te sigo de perto, eu que te busquei, e agora não te busco de todo o meu coração, eu que falava tanto do Senhor, e agora não faço mais. Me recebe, Pai, porque eu estou arrependido. Eu volto aos teus braços, eu volto à tua presença, na certeza que serei recebido, porque o Senhor tem me amado, e o Senhor tem uma aliança comigo, e o Senhor não mudou, o Senhor não desfez, não quebrou essa aliança comigo. Eu volto, Senhor, eu volto, Senhor. Ainda com seus olhos fechados, se você fez essa oração nessa noite, e se identificou com essa oração, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto, assim, eu quero orar por você. Levante a sua mão, amém. Eu vejo mãos levantadas aqui nessa noite, amém, amém. Eu vejo mãos levantadas ali atrás, querido. Às vezes você fala, já decidi por Jesus, eu já fiz isso, querido. Se hoje você entendeu, que ainda que seja um pouco na sua vida, que te levou a estar tão longe de Deus, ou tão longe daquilo que Deus espera de você, volta, se esconde nele novamente. Sabe, você pode fazer isso. Eu diria que você deve fazer isso. Quantas vezes você vai protelar? Quantas vezes você vai esperar? Quantas vezes você vai esperar para ver o que vai dar, querido? É a palavra de Deus. Qual outro padrão existe nesse mundo que nos garante a nossa salvação, a vida eterna, senão o padrão de Deus que está em Cristo Jesus? Eu quero te convidar a sair do seu lugar. Você que levantou a sua mão, saia rapidamente do seu lugar, vem aqui na frente, vem cá, eu estou te esperando, vem para cá, isso, sai do seu lugar, isso, vem, sai do seu lugar, vem, isso, aleluia, o meu coração, isso, eu volto isso, pra ti, Jesus, só em ti posso esconder o meu coração. Eu volto ti. Pai, o Senhor está olhando para essas vidas que estão aqui à frente. O homem olha a aparência, o Senhor vê o coração. Eu creio, aleluia, que moveu essas vidas a deixarem os seus lugares, talvez lugar de conforto, de uma religião, conforto, de uma convicção, uma segurança de não depender de algo transcendente, espiritual. Foi o seu amor que trouxe essas vidas aqui à frente. E o Senhor conhece o coração. É um coração desejoso pela sua presença. É um coração que te ama, é um coração que quer ter uma vida nova. É um coração que não despreza e não desconsidera o dia do Senhor. Sofonias foi esse profeta, Pai, que nenhum outro
mencionou tantas vezes essa palavra, dia do Senhor, e por causa da revelação do dia do Senhor, essas vidas estão aqui diante do teu altar. Pai, talvez outras pessoas deveriam estar aqui, tu sabes. Não para de incomodar esse coração não, Pai, não para, porque eu sei que o Senhor ama essa vida também, e que ela decida logo, porque o dia se aproxima. Que o Senhor molhe os nossos olhos, Pai. Não nos permita ficar na sua presença com olhos enxutos, Pai. Não permita. Não permita, Pai. Não permita que nós fiquemos nos palácios da nossa indiferença. Não queremos amarrotar nossas vestes quando nós deveríamos rasgar as nossas vestes. Leva-nos, Pai, a ser como essas vidas que vêm aqui à frente, sem medo, sem ter preocupação, querem dar um basta. Vergonha, a ignomínia, a vergonha, era lá na mão do diabo, do mundo, agora não, é vida nova. Pai, que faça a gente voltar a esse primeiro amor, faz, Deus. Essa oração não é só para essas pessoas que estão aqui na frente, não, é para a gente aprender a voltar ao primeiro amor, voltar ao princípio, voltar a ser criança. Às vezes a gente acha que sabe muito, às vezes a gente se enreda, se enrola com muita teologia, e os princípios mais importantes da lei, da palavra, do conhecimento, a gente negligencia. Aleluia. Abençoa essas vidas, Pai, coloca o nome delas escrita no teu livro, aquele livro que vai ser aberto no dia do Senhor, aquele dia, quando o Senhor abrir o livro, diga o nome dessas pessoas, diga o nome dessa irmã aqui, ó, diga o nome dessa irmã, diga o nome dessa irmã, Pai, diga o nome desse irmão, diga o nome dessa irmã, chama, Senhor, por favor. Aleluia, diga amém. Aleluia. Sabe, eu quero apresentar uma família para vocês. Quando nós nascemos, nós temos uma família de sangue. A Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós temos uma família espiritual. A família de Deus, ela está crescendo, amém? O remanescente fiel permanece e está crescendo também. E Deus providenciou, porque Ele disse que Ele nunca vai abandonar vocês. Jesus falou que Ele nunca vai abandonar vocês, mas Ele deixou uma família para que vocês possam contar com ela. A Bíblia diz: melhor serem dois, porque se um cair, o outro levanta. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, até o fim, até o dia de Cristo. Esse dia vai chegar. Tem muita gente que não está acreditando, mas vai chegar. Tomara que acredite antes de chegar, porque isso é tão certo quanto o ar que nós respiramos. E graças a Deus porque vocês acreditam. Mas não é só vocês, a família acredita também, e é um fortalecendo a fé do outro. Eu quero contar até 3, vocês vão se voltar para trás, vai ganhar um abraço dessa família, a família vai falar assim: vão caminhar juntos, seguindo de perto, buscando com intensidade e sempre falando dele. Amém? 1, 2, 3. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Senhor, tu és para mim, querido irmão. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus.
Eu queria pedir então que os consolidadores pudessem levar os nossos irmãos, as nossas irmãs ali, então, para a sala de consolidação, para nós anotarmos o seu nome e fazermos contato com você, orarmos por você. Amém? Queria que você sentasse um minuto, 9h15 nós vamos terminar o culto, amém? 9h15. Queria que você me desse sua total atenção. Agora eu quero deixar os últimos avisos, e a pastora tem um aviso ali também. Eu vou pela ordem cronológica, né? Então hoje é domingo, depois de amanhã, terça-feira, 6h30 da manhã, nós temos o Café com Deus, que é um devocional para os homens dessa igreja. Então, se você tem disponibilidade, antes de ir para o seu trabalho, passa aqui na igreja, 6h30, traz um pão de queijo, um pão de sal, um cafezinho, traga o seu coração, querido, amém? O mais importante é você vir. Os homens estão convocados, 6h30, terça-feira, Café com Deus. Na quinta-feira, nós teremos a quarta semana da campanha, É Impossível Mais? É Impossível Mais? E já tem 2 testemunhos preparados aqui, amém? Tem um testemunho maravilhoso de um casal, espero que dê tudo certo para quinta-feira, amém? E tem um jovem dessa igreja também que foi livre, né? Ele foi liberto do vale da sombra da morte. Ele vai dar o testemunho aqui, quinta-feira, viu? Quinta agora, então, se fosse você eu viria, né? Quinta-feira, 7h30 da noite. Na sexta-feira, nós temos a vigília de oração às 10 da noite. A nossa vigília vai até 1h30, 2 horas da manhã. Pastor, eu trabalho no sábado. Fica até 11 horas, fica até meia-noite. Fica o tempo que você puder, mas venha orar conosco. Hoje de manhã eu falei que o pastor dessa igreja, ele tem um sonho. Eu acredito que esse sonho está no coração de Deus também, que é ver uma vigília de oração com mais pessoas do que nós estamos tendo aqui nesse culto de celebração. E o outro sonho é ter uma escola bíblica dominical também com mais pessoas do que nós estamos tendo aqui nessa noite. Porque uma igreja vocacionada à oração e o estudo da palavra, ninguém segura, querido. Amém? Então é um sonho. Fala para o seu irmão assim: não deixe o pastor sonhar sozinho. Amém? Bom, então parei em sexta-feira, né? Sábado nós temos macrocélula. Amém? Macrocélula é demais. Sua célula é demais? Amém? Quem está numa célula aí? Sua célula é bênção demais? Agora você imagina todas as células da igreja reunidas num só lugar. Gente, é céu na terra. Isso vai acontecer sábado que vem, 7h30 da noite. Então você vai vir com a camiseta da sua célula, vai vir com faixa, né? Vai vir com foguete, já falei, solta lá fora, buzina, e vai ser uma festa santa aqui, 7h30 da noite, sábado que vem. As escolas estão, né, na segunda aula, então escola do discípulo, escola de líderes, normalmente sábado e domingo. E no domingo, queridos, nós teremos às 8h30 da manhã, que é o último domingo do mês. Então nós teremos o Café com Deus para a família. Então, esse Café com Deus é para toda a família, não só para os homens, mas para toda a família. Então nós teremos 8h30. Aí tem uma mesa farta aqui, nós vamos comer, né? Fazer o de jejum com Jesus, amém? Aí depois vai ter uma breve ministração, vamos vir para cá e teremos as apresentações da escola bíblica dominical. No último domingo é uma aula festiva, a aula da escola bíblica festiva. Então nós temos 3 temas empolgantes. Os jovens vão falar do dia do jovem, foi dia, acho que 13, né, ou 18, uma coisa assim, desse mês. Os adultos vão falar do dia do índio, aí com ênfase nos povos não alcançados, vai ser uma apresentação deles. E os juniores vão falar sobre educação, aí vai falar sobre educação cristã, escola bíblica dominical, vai ser uma bênção. Então a partir das 8h30, Café com Deus, escola bíblica com a apresentação das turmas, e 10 horas o culto Manhã com Deus, 10 horas da manhã com Santa Ceia. Nós teremos Santa Ceia, mesa da Santa Ceia. E domingo à noite,
É o culto de celebração da família. Como o pastor Márcio Valadão diz, traga as chaves da sua casa, viu? Cara, quantos homens nós temos aqui? Pai de família aí. Então você traz as chaves, você garante que ninguém vai ficar para trás, viu? No caso, tem algumas irmãs também que o marido, ao invés de ser um acelerador, é meio freio de mão, né? Então aí essa irmã também traz a chave, né? Amém? Amém? Culto da família domingo que vem. Pastora, vem cá, por favor, dá o último aviso. A paz do Senhor, queridos. O aviso que eu quero enfatizar é pedir para os irmãos acessar sempre igrejabatistadoamor.com.br, porque nós vamos sempre colocar as informações, os principais eventos da igreja no site, amém? Eu preciso falar agora no final do culto com Joander, Valdir e... deixa eu ver, cadê o irmão? O Essilon. Joander, Valdir e o Essilon. Ah, glória. No dia 11, a Igreja Batista Getsemane está convidando as mulheres da nossa igreja para estar participando de um chá de mulheres a partir das 16 horas, amém? Eu estarei lá ministrando a palavra, então as irmãs que quiserem ir comigo estão convidadas. Depois, para maiores informações, pode me procurar. E no dia 11, nós vamos ter o Gera Clamor, amém? E no site vai ter as informações, o que é isso, o que é Gera Clamor. No final do ano passado, Deus colocou no meu coração que seria um tempo, que era para nós separarmos um tempo, um período de oração com toda a igreja, além da vigília. O Gera Clamor, ele não anula a vigília. É um tempo profético que nós vamos vir para a igreja às 9 horas da manhã, em jejum, e vamos ficar até o meio-dia em adoração e oração pelas nossas famílias, pela nossa cidade, por nós mesmos, pelos nossos filhos, pais e mães. O Gera Clamor vai mudar a história do seu filho, amém? Então, consulte o site e você vai obter informações, amém? Deus abençoe a todos. Vamos então receber a bênção apostólica, nos despedirmos agora. Esse aqui é aviso de hoje, cantina dos jovens profetas. Ah, tá. Cantina dos jovens profetas, cachorro quente, R$2,50. É hoje mesmo? Somente hoje, amém? Na cantina dos jovens, amém? O Mildesley está me lembrando de algo que ele falou de manhã não deu para dar o aviso. Como que chama esse instrumento aí? Atabaque? Congas, que é aquele instrumento, né, percussão, e ele caiu e rachou. Então assim, vocês já viram que passou enjoado, não é? Já viu que passou enjoado? Eu amo as crianças, eu amo, abraço, beijo, mas eu sou enjoado, e eu não quero, se o pai ficar meio assim comigo, né, mas eu não estou falando que foi uma criança que esbarrou e esse negócio caiu. A gente vai ver com o pessoal da limpeza, vamos fazer uma investigação, né, Douglas? Mas, então, pais, cuidem dos seus pequeninos, tá bom? Cuidem dos pequeninos. Então, aquele é um lugar, eu nem vou falar muito aqui, aqui é um lugar, tem umas coisas aqui que eu vou falar. Não é barata não. E é você que está investindo nisso, querido. Não é? É o seu dízimo, a sua oferta. Então nós temos que cuidar bem das coisas que vêm para a casa do Senhor. E eu como, pastor presidente da igreja, eu tenho que zelar também por cuidar dos bens dessa igreja. Então eu queria que vocês se atentassem, as crianças. Eu também sou pai, o Samuel também é pentecostal e tudo mais, né? Mas nós temos que cuidar disso. Então, ali aconteceu isso, mas Deus proverá. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Vão na paz, Deus abençoe. Essa mensagem
está gravada. Se você deseja adquirir essa mensagem, faça o pedido lá com o Joander. Ele vai gravar numa mídia para você. Ou acessa ela também no site da igreja.